Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dispensa de licitação, certo? Eu vou ver se fica tudo gravado em um vídeo só, mas se ficar muito longo eu vou dividir em duas partes, ok? Artigo 75. É dispensável a licitação para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000 nos casos de obra e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. Então, só um instante. Em quais situações, nós vamos ter dispensa de licitação? Nós vamos ter nos casos de contratação cujos valores sejam inferiores a R$ 100.000. Para obras e serviços de engenharia e para serviços de manutenção de veículos automotores. Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, no caso de outros serviços e compras. 2. Nos casos de contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, nos casos de outros serviços ou outras, no caso de outros serviços ou compras. Marque a palavra compras, ok? Inciso 3º. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Então, temos um terceiro caso de dispensa de licitação, que é para contratação que mantenha todas as condições que estão no edital realizada há menos de um ano. Marque essa expressão, menos de um ano, quando verificada. Dois pontos. Que não surgiram licitantes interessados ou que não foram apresentadas propostas válidas. Segunda situação, As propostas apresentadas consignaram, na segunda situação, as propostas
apresentaram preços superiores ao de mercado ou incompatíveis pelos órgãos oficiais competentes. Também nós temos dispensa de licitação no seguinte caso. Número 4. Para contratação que tenha como objeto: bens, componentes, peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos por fornecedor original durante o período da garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Então, a primeira situação é quando a contratação tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos por fornecedor original, marque essa palavra, fornecedor original, durante o período de garantia técnica. Quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Segunda situação, quando a contratação tiver por objeto bens, serviços, alienações, marque a palavra alienações, ou obras, nos termos do acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Então, nos termos de acordo, marque a palavra acordo, internacional específico. Então, marque essa expressão, acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, marque a palavra Congresso Nacional, vírgula, quando as condições forem manifestamente vantajosas para a administração pública. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação. Nos casos de obras e serviços de engenharia ao valor de R$300 mil. Então, quando a contratação tiver por objeto produtos de pesquisa
e desenvolvimento, no caso de obras e serviços de engenharia, no valor, no valor de 300 mil reais. Marque a expressão 300 mil reais. É caso de dispensa de licitação. No caso de transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação. ICTI, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. Então, vai ser caso de dispensa de licitação, isso que eu falei, desde que demonstrada vantagem para a administração. Se não tiver vantagem, para a administração pública, não é caso de dispensa nessa situação. Então, vamos lá. Será caso de dispensa de licitação a contratação que tenha por objeto transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso. Marque essa palavra, direito de uso, ou de exploração, ou direito de exploração, marque a palavra de exploração, de criação protegida, nas contratações realizadas por ICTI, marque a palavra ICTI, Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação. Pública, marque a palavra pública, ou por agência de fomento, marque a expressão agência de fomento. Desde que demonstrada vantagem para a administração pública. Será dispensa de licitação, contratação que tenha por objeto hortifrutigranjeiros. Marque a expressão hortifrutigranjeiros. Pães, marque a expressão pães. E outros gêneros perecíveis. Então, grave, tá? No caso de dispensa de licitação, se for gênero perecível, nós temos um caso na licitação, se for uma situação de gênero perecível, a gente tem caso de dispensa, Então, vírgula, no período necessário para a realização dos processos licitatórios. Então, no período dos processos licitatórios. Hipótese em que a contratação será realizada diretamente, com base no preço do dia. Então, hipótese em que a contratação será realizada com base no preço do dia. Marque essa expressão
preço do dia. Ok. Temos também hipótese de dispensa de licitação, bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolva cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Então, bens ou serviços produzidos ou prestados no exterior? Não. Tem que ser bens ou serviços prestados ou produzidos no Brasil, que envolvam cumulativamente. Marque essa palavra, cumulativamente. Alta complexidade tecnológica. Marque a expressão alta. E defesa nacional. Marque a expressão defesa nacional. Então, são serviços de tecnologia que envolvem alta complexidade tecnológica, quer dizer, são produtos e serviços, né, que envolvem alta complexidade tecnológica ou defesa nacional. É caso de dispensa de licitação. Outra hipótese, materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. Então, materiais de uso das Forças Armadas, marque a expressão Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo. Quando houver necessidade de padronização é requerida pela estrutura de apoio logístico das Forças Armadas, mediante autorização do comandante da Força Militar. Então, materiais de uso das Forças Armadas, em regra, caso de dispensa de licitação, exceto aqueles materiais de uso pessoal e administrativo. Ok? Aí precisa fazer a licitação, se for material de uso pessoal ou administrativo. Tranquilo até aqui? Então, temos outro caso de dispensa de licitação, que são bens e serviços para atendimento de contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e a escolha do fornecedor ou executante e ratificada, confirmada pelo comandante da Força Militar. Então, nos casos de bens e serviços
para o atendimento de contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, você tem caso de dispensa de licitação. Vou ler mais uma vez. Nos casos de bens e serviços para o atendimento de contingente militar de forças singulares brasileiras para operações de paz no exterior, é caso de dispensa de licitação. Nesse caso, a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e a escolha do fornecedor ou do executante. Então, você tem que ter justificativa em relação ao preço e à escolha do fornecedor e do executante. E tem que ser ratificada, essa contratação direta tem que ser ratificada pelo comandante da Força Militar. Então, marque essa expressão, comandante da Força Militar. Vamos lá. Temos outra situação. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares em cada... Vamos lá. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Deixa eu só ver uma coisa, o que significa a palavra estada? Estada. Ato de estar, de permanecer em algum lugar. Qual correto, estadia ou estada? Enquanto que estada significa a permanência de alguém em um determinado local, estadia se refere ao período de tempo em que você usufrui de um certo serviço ou ainda reside em um ambiente específico. Importante. Então vamos lá. Outra hipótese de dispensa de licitação. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual, ou seja, em permanência em um determinado local, eventualmente de curta duração, marque essa expressão, tá? Tem que ser curta duração, em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes. Por motivo de movimentação operacional ou de adestramento.
tranquilo. Então, havendo necessidade de abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estado eventual e de curta duração, por motivo de movimentação operacional ou adestramento, é caso de dispensa de licitação. Só um instante, pessoal. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas, formadas exclusivamente, se falar preferencialmente está errado, exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadoras de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Então, é um outro caso de dispensa de licitação, né? Se a contratação envolver objeto de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, marque a palavra urbanos, recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo. Essa parte é importante, tá? Cai em provas. Realizados por associação ou cooperativas formadas exclusivamente, marque a palavra exclusivamente, por pessoas físicas, marque a palavra físicas, de baixa renda, baixa, marque a palavra baixa, renda, reconhecidas pelo poder público como catadoras de material reciclável, com equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerentes às finalidades do órgão ou com elas compatível. Então, aquisição ou restauração de obras de arte, marque a palavra aquisição, de obras de arte e objetos históricos de autenticidade
certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. Então, a gente não pode confundir, porque na parte de inexigibilidade, a gente tem que a restauração de obras de arte e objeto histórico vai ser caso de inexigibilidade se a administração pública comprovar a inviabilidade da competição, certo? E também vai ser caso de inexigibilidade se essa restauração for feita por serviços técnicos de natureza predominantemente intelectual por profissionais, né, ou empresas de notória especialização. É uma situação. Agora nós temos outra situação, nós temos a aquisição e a restauração de obras de arte e objetos históricos com autenticidade certificada, de que eles são históricos, certo? Desde que inerentes às finalidades do órgão. Então, sei lá, é um objeto muito antigo, mas ele tem uma importância muito grande para o funcionamento do órgão, ou tem uma grande compatibilidade com aquele órgão, enfim, é muito importante. Aí é caso de dispensa de licitação. Tranquilo? Vamos lá, outro caso de dispensa de licitação. Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados a rastreamento, marque a palavra rastreamento, e a obtenção de provas previstas no inciso 2 e 5 desse artigo 3º. Vou clicar aqui só para ver, tá, pessoal? Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Então, dispensa de licitação, serviços especializados, aquisição, locação de equipamentos de rastreamento e obtenção de provas da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, além de obtenção de provas. O terceiro. Peraí, é inciso terceiro, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Não, é inciso 2 e o 5. Além de provas da interceptação de comunicações eletrônicas, de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. Então, se eu tiver, né, que obter provas de captação ambientais de sinais eletromagnéticos, ópticos, acústicos e também provas de interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas por meio de serviços especializados, aquisição ou locação de equipamentos de rastreamento, é um caso de dispensa
de licitação. Aí, nesse caso, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. Então, sendo necessária a manutenção do sigilo. Marque a palavra sigilo. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Então, é caso de dispensa de licitação. Aquisição de medicamentos, marque a palavra medicamentos, destinados exclusivamente, marque a palavra exclusivamente, ao tratamento de doenças raras, marque a palavra doenças raras, definidas pelo Ministério da Saúde. Marque a palavra Ministério da Saúde. Vamos lá, pessoal. Para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos, todos esses, da Lei 10.973, observados os princípios gerais de contratação constantes na referida lei. Então, vamos ver o que é cada um desses artigos. Então, é caso de dispensa de licitação, a contratação para o cumprimento. 2 pontos. Vamos ver cada um dos artigos. Então, é o terceiro A, quarto e quinto. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, institutos científicos e tecnológicos e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetive a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e difusão de tecnologia. Então, em caso de dispensa de licitação, a contratação para o cumprimento de alianças estratégicas entre os entes federativos e suas agências de fomento para o desenvolvimento de atividades de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, incluindo nessa aliança a participação de empresas, ICTs, que são institutos científicos e tecnológicos, e entidades privadas, marque a palavra sem fins lucrativos. Então, terceiro A, que também fala aqui. A financiadora
de Estudos e Projetos, FINEP, como Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e as agências financeiras oficiais de fomento poderão celebrar convênios e contratos por prazo determinado com as fundações de apoio, com a finalidade de dar às FIES e demais ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira dos seus projetos, com a anuência expressiva das instituições apoiadas. Então, eu vou tentar resumir com as minhas palavras para ficar mais fácil, tá, pessoal? Então, também é caso de dispensa de licitação a contratação para o cumprimento de projetos de gestão administrativa e financeira que envolvam a FINEP, o FNDCT, o CNPq e as agências financeiras oficiais de fomento. Aí aqui é o quarto e o quinto, né? A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou não financeira e por prazo determinado, nos termos do contrato e convênio, fazer tudo isso aqui. Artigo 5º. São a União e os demais entes federativos e suas entidades autorizados, nos termos de regulamento, a participar minoritariamente de capital social de empresa, com o propósito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento industrial de cada esfera de governo. Bom, eu acho que até aqui tá tudo certo. Vamos lá, mais um caso. Para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas e demais ministérios. Então, é caso de dispensa de licitação a contratação que possa comprometer a segurança nacional. Nos casos, marque a palavra segurança nacional nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa. Marque Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas. Marque Forças Armadas ou dos demais ministérios. Marque demais ministérios. Vamos lá.
Outro caso de dispensa de licitação. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, ou grave perturbação da ordem. Nesses casos, eu vou ter dispensa de licitação, ok? Vamos lá, pessoal. Estamos acabando. Vou beber uma água porque esses incisos aqui são um pouco extensos. Oitavo. Nos casos de emergência ou calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano, contado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto nesse inciso. Então, vamos lá. É caso de dispensa de licitação. Contratação nos casos de emergência ou calamidade pública. E só vai ser dispensa se a contratação for para apenas a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa. E para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano.
descontado da data da ocorrência da emergência ou da calamidade. Vedadas a prorrogação dos contratos, né? E a recontratação da empresa já contratada. Nono, outra situação de dispensa de licitação para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Então, em caso de dispensa de licitação, a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, marquei a palavra interno, de bens produzidos ou por serviços prestados por órgão que pertence, né, que integre a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico. E o preço precisa estar compatível com o praticado no mercado. Então, digamos que você queira adquirir, né, a pessoa jurídica de direito público interno, uma empresa aqui instalada no Brasil, ela quer adquirir um bem ou um bem produzido ou um serviço prestado por um órgão integrante da administração pública. Será o caso de dispensa de licitação, certo? Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. 10º caso de licitação. Quando a União tiver que intervir para quando a União tiver que intervir no domínio econômico, marque a expressão econômico, para regular preços ou para normalizar o abastecimento. Vamos lá. Para a celebração de contrato de programa com ente federativo, União, Estado, DF, município, ou com entidade da administração pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada, nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Então, é caso de dispensa de licitação, contrato de programa, marque essa expressão, contrato de programa, com ente federativo ou entidade da administração indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos, né, autorizados em contrato
de consórcio público ou em convênio de cooperação. Outro caso de dispensa de licitação. Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estrangeiros para o SUS, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência da tecnologia. Então, 12º caso de dispensa de licitação. Quando a contratação envolver transferência de tecnologia de produtos estrangeiros, produtos estratégicos, marque a palavra estratégicos, para o SUS, marque SUS, inclusive nos casos de absorção tecnológica e em valores compatíveis com aqueles definidos em instrumento para a transferência de tecnologia. Décimo terceiro, outra situação de dispensa de licitação. Contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Então, vamos lá. Contratação de profissionais para compor comissão e essa comissão é uma comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Então, no caso de contratação de profissional que vai compor uma comissão de avaliação técnica, de avaliação de critérios de técnica para profissional técnico de notória especialização, é caso de dispensa de licitação. É como se fosse assim: você vai contratar um profissional para ver se aquele profissional contratado ele tem realmente notória especialização. E aí, nesse caso, é um caso de dispensa de licitação e não um caso de inexigibilidade. Não vamos confundir, tá certo? 14º. Contratação de associação, marque a palavra associação, de pessoas com deficiência, sem, marque a palavra sem, fins
lucrativos e de comprovada idoneidade. Por órgão ou entidade da administração pública para prestação de serviços desde que o preço contratado seja compatível com os de mercado. E os serviços contratados, marque isso, os serviços contratados sejam prestados exclusivamente, marque a palavra exclusivamente, por pessoas com deficiência. Então, não basta você contratar uma associação sem fins lucrativos de pessoas com deficiência. Os serviços prestados precisam ser feitos por pessoas com deficiência, para que você tenha a dispensa da licitação. Outro caso, 15. Outro caso de dispensa de licitação. Para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social de pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Eu vou dividir esse inciso em duas partes, tá? Porque ele fala de coisas diferentes. Então, é caso de dispensa de licitação, a contratação de instituição brasileira, marque a palavra brasileira, que tenha por finalidade, vamos colocar assim, executar atividades de pesquisa, atividades de pesquisa, atividades científicas, tecnológicas e de estímulo à inovação. Inclusive para gerenciamento administrativo e financeiro dessas atividades. 16. É outro caso de dispensa de licitação a contratação de instituição dedicada à recuperação social de pessoa presa, desde que o contratado, marque contratado, tenha inquestionável
reputação, ética e profissional. E que essa instituição seja sem, marque a palavra sem, fins lucrativos. Se for uma instituição com fins lucrativos, mesmo que destinada à recuperação social de pessoa presa, não é caso de dispensa de licitação. Inciso 16. Caso de dispensa de licitação, a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, marque a palavra saúde, produzidos por fundação, marque a palavra fundação, que regimental ou estatutariamente tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento científico e tecnológico, inclusive na gestão financeira e administrativa necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam a transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, e que tenha sido criada para esse fim específico, em data anterior à vigência, em data anterior à entrada em vigor dessa lei, desde que o preço contratado seja compatível com o de mercado. Então, no caso de aquisição por pessoa de direito público interno, pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde, produzidos por fundação, que vamos botar, né? Que tenha a finalidade de apoiar projetos científicos e tecnológicos, incluindo a gestão financeira e administrativa destes órgãos. Ok. Vamos lá, parágrafo 1º. Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos no inciso 1 e 2, que é R$100.000 e R$50.000, deverão ser observados o somatório do que foi despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora, o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo da atividade. Então, observação. Para aferição dos valores que exigem dispensa de licitação serão analisados o somatório do que foi despendido no exercício
financeiro da unidade gestora e o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza é entendido como aqueles do mesmo ramo de atividade. Então, você vai levar em conta o somatório do exercício financeiro da unidade gestora e o somatório da despesa com os objetos da contratação. Parágrafo 2º. Os valores, que é R$100.000 e R$50.000, serão duplicados. Então, eu tenho R$200.000 e R$100.000 para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas. Então, isso é muito importante. Coloque aí como uma observação. Eu vou ter, os valores de R$200.000 para obras e serviços de engenharia, obras e serviços de engenharia e para manutenção de veículos automotores e R$100.000 para demais obras e serviços, além de compras. Quando se tratar de consórcio público, autarquia ou fundação que tenha, no caso, a autarquia ou fundação, qualificação de agência executiva. Parágrafo 3º. Nos casos, de contratações por R$100.000 ou R$50.000 que dispensam a licitação, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Então, observação, nos casos de dispensa, por conta dos seguintes valores: R$100.000 e R$50.000, esse caso de dispensa, será preferencialmente precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo
de 3 dias úteis. Com a especificação do objeto e da manifestação do interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Então, nos casos, né, de dispensa por R$100.000 e R$50.000, marque a palavra. Essas contratações serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso no sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo, marque a palavra mínimo, de 3 dias úteis, ok? As contratações de R$100.000 e R$50.000 que dispensam licitação serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Comunicações Públicas. Então, observação: nos casos de dispensa, por conta do valor da contratação ser R$100.000 e R$50.000, o pagamento, né? O pagamento será feito preferencialmente por meio de cartão de crédito, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público. No Portal Nacional de Contratações Públicas. Marque cartão de crédito, marque PNCP e marque também a palavra preferencialmente, tá? Não é exclusivamente. A dispensa prevista na linha C do inciso 4º, vamos ver. Inciso 4º, a linha C. Fala de produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação no caso de obras e engenharia ao valor de R$300.000. Ok. Neste caso, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, né? Então, se eu tenho aquisição de um produto, né, ou de um equipamento tecnológico ou científico para obras e engenharias de valor de até R$300.000, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Para os fins do inciso 8º desse artigo, 8º é o quê? O 8º fala sobre casos de emergência ou calamidade pública. Considera-se emergencial a contratação por dispensa com o objetivo de manter a continuidade do serviço público. Isso nós já falamos, né? E deverão ser observados os valores praticados pelo mercado e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração da responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Não se aplica o parágrafo 1º desse artigo às contratações de até R$8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores, de propriedade de órgão ou entidade contratante, incluindo o fornecimento de peças. Então, o que fala o parágrafo 1º?
O parágrafo 1º, ele fala, né, da aferição dos valores que exigem a dispensa de licitação, né? Então, para ter dispensa de licitação, eu vou levar em conta o somatório do exercício do que foi gasto no exercício financeiro e vou levar em conta o somatório da despesa dos objetos de mesma natureza, tá? E aí, isso não vai ser aplicado, tá? Então, eu vou até colocar aqui. Observação. O somatório exigido para a dispensa de licitação são 2 somatórios previstos no parágrafo 1º. Não se aplica aos casos de contratação de até R$8.000, marque a palavra até R$8.000, de serviços de manutenção serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade públicos que deram causa à situação emergencial. Então, vamos lá. Para a gente finalizar essa parte. O somatório exigido para a dispensa de licitação não se aplica a contratações de até R$8.000 que envolvam serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade públicos que deram causa à situação emergencial. Tranquilo até aqui? Então, nós vimos o artigo 75 inteiro. É muito importante que você revise essa parte de dispensa de licitação. Cai muito em prova. Anote as situações que são casos de dispensa de licitação. E não se esqueça dos valores, tá? Havendo situação de consórcio público, autarquia ou fundação que tenha natureza de agência executiva, os valores dobram, é R$200.000. Para obras e serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos automotores e R$100.000 para outros serviços e compras, tá certo? Eu falei no começo que era obras e serviços, mas corrijam aí, tá? É outros serviços e compras. R$100.000 para outros serviços e compras. Tranquilo até aqui? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima aula.